Olá, senhores, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito do sigilo do inquérito policial. Sigilo do inquérito policial, uma das características do inquérito policial, correto? O que é o inquérito policial? Como você sabe, é um procedimento administrativo de caráter investigatório. Qual a finalidade dele? Colher elementos. Para quê? Para os titulares da ação penal, propô-la em juízo. Isso é muito importante. É um procedimento e não é um processo. Estamos na fase inquisitiva, fase pré-processual e não processual. Fechou? Muito bem. O inquérito policial ele é sigiloso, senhores. Uma das características, artigo 20. O artigo 20 fala o seguinte, que a autoridade assegurará o sigilo necessário à apuração dos fatos exigido pelo interesse da sociedade. Muito bem. Só que a Constituição da República, em seu artigo 37, fala o princípio da publicidade. Ofende a Constituição da República, foi recepcionado. Senhores, o inquérito policial é um procedimento administrativo e não é um processo. Então ele é sigiloso, não ofende a Constituição da República. É um instituto que foi recepcionado. Ocorre que o sigilo é com relação ao público em geral, não alcança ao juiz, ao promotor e ao advogado. Isso é muito importante. Com relação ao advogado, tem a lei, pessoal, 8.906 de 94, que é a lei federal, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 7º, inciso 14, fala que o sigilo não alcança ao advogado, que o advogado ele tem livre acesso aos elementos independentemente de procuração. Legal? Até aqui? Só que diante dessa problemática, o Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque os advogados eles não conseguiam, alguns advogados não conseguiam ter acesso aos elementos informativos. E o que acontece? O Supremo Tribunal Federal editou no dia 9 de fevereiro de 2009 a súmula vinculante número 14. Súmula vinculante, você sabe o peso que tem, vincula toda a administração pública federal, estadual, municipal e o poder judiciário. Descumprimento de súmula vinculante gera o quê? Reclamação. Maravilha? Até aqui você pode reclamar ao Supremo. E o que diz a súmula vinculante número 14? Vamos fazer leitura? É direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos e prova que já documentados em procedimento realizado por órgão de competência de polícia judiciária digam respeito ao interesse do representado, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então o advogado tem acesso amplo aos elementos e provas que já documentados, ou seja, as provas pretéritas, as provas futuras não. Então essa publicidade não é absoluta, ela é mitigada. Por isso que nós chamamos de publicidade diferida. Eu não entendi, procedimento já documentado, os elementos já documentados. Senhores, é muito simples, imagine. Essas provas pretéritas, o advogado tem livre acesso. Agora, o delegado ele pediu ao juiz a interceptação telefônica e o juiz deferiu. Ele vai começar a escuta telefônica, a interceptação telefônica, maravilha, com ordem judicial, bonitinho. Se o advogado ter acesso, tudo certo? Se ele tiver acesso a essa informação, vai prejudicar a investigação, você concorda? Então isso é uma prova futura. Então o advogado tem acesso amplo aos elementos e provas que já documentado, as provas pretéritas. Súmula vinculante número 14, E a título de ilustração, nós temos a instrução normativa do diretor do Departamento da Polícia Federal, 1/92, em seu artigo 52. O diretor do Departamento da PF, 1/92. O artigo 52 dessa resolução diz o seguinte: o advogado poderá assistir a todos os atos de inquérito, neles não poderão intervir, sendo sua presença consignada ao final do termo do auto, ainda que não os deseje assinar. Senhores, o advogado ele pode acompanhar os autos de inquérito, o andamento da investigação. Ele acompanha seu cliente, o investigado. Mas como não tem contraditório, não tem ampla defesa, ele não pode, pessoal, fazer perguntas. Isso é muito importante. Ele pode acompanhar.
Legal? Até aqui? Então cuidado que o inquérito policial ele é sigiloso por força do artigo 20, só que o sigilo não alcança ao juiz, ao promotor e ao advogado. Com relação ao advogado, nós temos a súmula vinculante número 14 do Supremo e o artigo 7º 14 da Lei 8.906 de 94. Beleza? Que é o Estatuto da OAB. Maravilha? Grande abraço, sucesso, até uma próxima oportunidade. Tchau.